Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Engenheiro João Neto, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E esse vídeo é a primeira parte, né, da série de vídeos aí que a gente vai falar sobre o projeto de laje e concreto armado, tá? A gente vai dimensionar uma laje e aí a gente viu nesse vídeo aqui, na primeira parte, alguns conceitos iniciais, algumas informações que a gente precisa ter pra gente, antes de começar a calcular, tá ok? Então a gente vai pegar um exemplo aqui de uma laje já, de um projeto real, pra gente dimensionar. Então a gente vai falar sobre um efetivo hoje e sobre as cargas que a gente vai colocar, aplicar na nossa laje, tá ok? Então vamos lá, essa aula é bem importante, vamos aqui no meu computador que eu vou te mostrar. Então vamos lá pessoal, nessa nossa aula 16 a gente vai começar a fazer o projeto de laje de concreto armado, tá? A gente vai começar por lajes maciças. Tá? E a ideia aqui é percorrer por vários métodos que a gente tem hoje, que são mais usados no mercado aí e também nas universidades, tá? A gente vai usar umas 4 ou 5 aí principais tabelas, né, para calcular lajes. Então, hoje a gente vai começar com a tabela de Marcos, tá? Se você não for o seu caso, você estiver usando a tabela de Marcos agora nesse momento para fazer algum exercício, então alguma verificação, dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo, né? Se de repente for umas 2 ou 3 semanas após eu colocar esse vídeo aqui no YouTube, você dá uma olhada aqui embaixo que eu vou colocar uma lista de links, tá? Para as outras aulas, usando outras tabelas e talvez você encontre o que você queira, tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, nessa aula 16, como a gente acabou de falar, né? A gente vai começar o projeto de laje, né? E o que a gente vai usar, né? Primeiramente, aqui de material. O que a gente vai usar? A gente vai usar a NBR 6118 e a NBR 6120, tá? E aí, no decorrer das aulas, eu vou acrescentando aqui o que a gente vai usar, tá? As tabelas, algumas tabelas que a gente vai usar, tá? Mas nessa aula a gente vai usar só esses dois documentos aqui. Sempre eu vou colocar aqui e aí eu vou deixando aqui o mapa mental aqui embaixo aí para vocês baixarem também e acompanhando aí esse roteiro de cálculo, né? Que a gente vai fazer um roteiro de cálculo aqui nesse mapa mental, tá ok? Então, basicamente, nessa aula a gente vai usar essas duas tabelas aqui. É bem simples de achar essas normas, tá? No Google aí você vai achar rapidinho. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre lajes é o vão efetivo, né, das lajes. Então vamos lá. Bom, para a gente calcular uma laje, primeiro a gente ter uma laje, né, para calcular. E aqui eu peguei um projeto real, tá? Isso aqui é a planta baixa de um pavimento tipo de um edifício, tá? Eu peguei no livro do professor José Milton, né? Um autor aí sobre concreto armado. Se você não conhece ainda, digita aí no Google, professor José Milton. Ele tem uma coleção de livros sobre concreto armado. Aí eu peguei essa planta aqui de um dos livros dele, né, que ele calcula um projeto estrutural. Porém, a gente não vai usar o método que ele usa no livro, tá? Eu só peguei aqui essa planta. De repente você que tem a curiosidade de olhar, você vai ver que não é o mesmo método. A gente vai é um método, eu acho que mais refinado e mais complicado de explicar. E aí a gente vai começar pela tabela de Marcos, que é o primeiro método que eu aprendi, que eu mais gosto, e eu acredito que seja um dos métodos mais usados. Apesar de ter também o de Kizern, a tabela de Kizern. Tá ok? Então eu peguei essa planta aqui desse pavimento, né? E eu vou pegar uma laje aqui desse pavimento para a gente analisar, né? E calcular nas próximas aulas, né? A gente vai começar nessa aula. Então eu peguei aqui essa laje aqui, ó. Olha só, essa laje, tá? Quais informações eu preciso dessa laje? Para que tipo qual vai ser a utilização dessa laje? Né? Nesse caso aqui é uma sala de leitura, né? Poderia ser um dormitório, uma academia, qualquer situação. Nesse caso aqui eu coloquei aqui como se fosse uma sala de leitura para esse nosso exemplo durante o decorrer dos vídeos, tá ok? E o vão efetivo, que nem eu falei, o vão efetivo é o comprimento entre os apoios, tá? O eixo dos apoios. Olha só, aqui de primeira mão eu não coloquei o eixo X e Y, eu só coloquei as medidas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que é X e o que é Y. E aí eu coloquei 4,40 nessa direção por 4,24 nessa direção. E aí eu pego aqui bem do eixo dos apoios, tá? No caso, uma viga, né? Tá passando uma viga aqui, eu pego essa medida do eixo da viga, tá ok? Outra coisa que a gente precisa analisar, né, para pegar aqui é se tem lajes vizinhas, né? Porque a gente vai analisar as condições de contorno dessa laje, né? Para a gente escolher o tipo, né, na tabela de Marcos e identificar os momentos que a gente vai precisar calcular, tá? Para saber se essa laje aqui ela é engastada em outras lajes, eu preciso de alguns requisitos, tá? Primeiro, tem que saber se tem laje vizinha, né? Para poder engastar tem que ter laje vizinha. Então aqui a gente percebe aqui que tem uma laje aqui, outra laje aqui, né, vizinha. Aqui tem uma laje aqui em balanço, né, que é uma sacada. E aqui tem mais uma lajezinha aqui do hall, tá?
Vamos começar por aqui, para esse lado. Olha só, para a gente definir, eu vou abrir aqui que fica mais fácil o documento aqui que eu separei para a gente dar uma olhada aqui. Para a gente definir o engastamento de uma laje com a outra, a gente precisa definir alguns requisitos, tá? Primeiro a gente tem que saber se ela está no mesmo nível, né? Primeiro tem que saber se ela está vizinha, beleza, vizinha. Saber se ela está no mesmo nível, né? Se ela estiver no mesmo nível, eu poderia engastar ela. Outra coisa, a gente tem que saber se ela não está no mesmo nível, né? Qual é essa altura, esse desnível aqui, tá? Às vezes, dependendo do nível, a gente pode ver até um exemplo depois, a gente vai poder engastar, tá? Mas é bem raro, não é muito comum engastar quando está em desnível. Outra coisa, a inércia aqui, ó, de uma laje em relação à outra, tá? Quando você tem um H, uma espessura muito grande aqui, no tipo de laje, é mais interessante você apoiar essa laje aqui, né, que tem a inércia muito grande, e engastar essa outra, porque senão você vai estar digamos assim, meio que informalmente falando, né, transmitindo a inércia de uma para outra, e não seria legal. Essa aqui seria melhor você trabalhar com a inércia da própria laje, tá? Então, devido aos esforços, né, aqui eu ia ter um esforço mais relevante. Essa laje aqui, no caso, ia ser mais rígida. Outra coisa, se a laje assim, vizinha, né, se laje vizinhas tem um comprimento muito maior do que a outra, certo? No caso aqui, essa L1 tem um comprimento muito maior do que essa. Então, aqui ia gerar um momento, né, muito grande aqui positivo e ia subir aqui um negativo muito grande. Esse negativo que ia subir muito grande aqui ia puxar, digamos assim, esse momento positivo dessa laje. Então, não seria muito legal essa concepção, tá ok? Então, nesse caso, seria interessante eu engastar essa laje aqui, né? Calcular ela como, na verdade, apoiada, e essa outra engastada, L2, tá ok? E aqui no ponto principal que eu acho assim, quando você estiver verificando o tipo de engastamento de uma laje, é se a laje que você está analisando aqui, por exemplo, essa laje aqui, eu estou analisando se eu vou engastar nessa aqui, nessa principal, digamos assim, L1 ou L2. É preciso analisar aqui essa borda e verificar se essa borda tem 2/3 de continuidade. Ou seja, se tiver continuidade, eu vou poder engastar os dois lados, entendeu? Aqui, esse desenho aqui não está na escala, mas dá para perceber um pouco que esse lado aqui tem 2/3 desse lado aqui dessa laje. Então, é viável engastar, certo? Se você fizer um cálculo aí, pegar esse lado aqui como 3 metros, esse aqui como 2 metros, você pode engastar. Se esse aqui tiver 3, esse aqui tiver 1,5, já não segue mais esse requisito aqui, tá? Vem para esse aqui no caso, né? Que aí é maior, então o que eu faço? Eu apoio essa aqui e engasto só a pequenininha, certo? Se for menor, no caso se o L que eu estiver analisando, que esse L aqui, esse lado for menor do que 2/3, eu apoio só esse aqui, depois esse aqui eu engasto aqui nesse apoio, certo? Isso aqui é bem importante, tá, gente? No engastamento, quando você estiver analisando o pavimento aí, o seu pano de laje, né? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você me manda aqui, coloca aqui nos comentários, né, que eu quero que você tire essa dúvida, tá? Eu vou te instruir para você tirar totalmente essa dúvida, ficar sem dúvida. Comenta aqui embaixo, tá? Então, basicamente isso referente ao engastamento das lajes. Vou voltar aqui para o meu pavimento aqui, minha planta baixa, tá? Então, digamos que a gente encontrou, né, e viu que todas as lajes estão no mesmo nível, certo? E aí a gente verificou também que nesse caso aqui ela vai ser só apoiada nesse ponto, porque essa laje adjacente ela é menor 2/3 do que esse bordo aqui dessa laje. Essa aqui, como é uma laje, né, que é contínua, ela do mesmo tamanho aqui da outra, senão eu vou engastar essa outra aqui, tá? Então ela tá no mesmo nível, tá vizinha, é o mesmo tamanho, então eu vou engastar essa aqui com essa daqui, tá? Porque aqui vai ter momento negativo, então vai ter continuidade, vai ser uma laje contínua, tá? Da mesma forma aqui, ó, eu posso engastar porque são do mesmo tamanho, estão no mesmo nível, então vai ter momento aqui negativo aqui, ó, bem aqui em cima da viga, passando para essa aqui, então eu posso engastar, tá? Nesse caso aqui da sacada, como é uma laje em balanço, eu não vou poder engastar, porque seria um pouco inviável eu transferir momento fletor dessa laje para essa, já que essa aqui já tá, esse apoio aqui já é livre, então ficaria meio
complicado para essa laje aqui suportar mais momento ainda. Então, eu engasto essa laje aqui e apoio essa, tá? Então, finalizando, como é que vai ficar minha laje? Minha laje vai ficar da seguinte maneira. Trouxe ela para cá, vai ficar da seguinte maneira. Olha só. Aqui são meus apoios, entendeu? Aqui tem uma viga de 20 centímetros de largura, aqui outra de 20 centímetros, que nem eu tirei lá do projeto, aqui de 12 e aqui de 12. Qual vai ser o meu vão efetivo? Meu vão efetivo vai ser o seguinte, vou aqui pro meu quadro branco, né, pra gente explicar aqui, que aí fica mais fácil de entender. Aqui, vou desenhar aqui do lado, aqui eu tenho a minha laje, certo? E aqui eu tenho os meus pilares. Aqui tem meus pilares, deixa eu diminuir aqui um pouco essa borracha aqui. Aqui tem os meus pilares, tá? Aqui com certeza também vai ter uma viga, certo? Então, para mim definir o meu vão efetivo, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o vão entre apoios, certo? Vou chamar ele de L aqui, ó. Que é de um pilar para o outro, certo? E aqui eu tenho meus dois apoios, que são os pilares, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar do eixo aqui, do apoio, até o outro eixo do apoio. Então, esse cara aqui vai ser meu L efetivo, meu vão efetivo. Como é que eu vou calcular esse L efetivo? Esse L efetivo vai ser o L, né? Mais o apoio 1, que eu vou chamar esse cara aqui de A1, né? Apoio 1 sobre 2, mais esse cara aqui que eu vou chamar de A2 sobre 2. Então, o meu L efetivo vai ser esse aqui, certo? Cálculo simples, entre eixo e eixo de apoios. Vamos voltar aqui para o nosso desenho, tá? Foi o que eu fiz aqui, certo? Se eu pegar aqui, essa cota aqui, interna, vou ver que é 4,24, né? Se eu pegar mais a metade daqui e a metade daqui, eu vou chegar em 4,40. Da mesma forma aqui, nesse sentido, ó. Se eu pegar aqui o eixo, né? Se eu pegar por dentro aqui, né? Interno, aqui a cota interna, eu vou ter isso aqui. Se eu pegar metade de cada lado e somar, né? Eu vou ter o meu vão efetivo. É claro que aqui no AutoCAD fica bem mais fácil, né? Você só pega o eixo aqui, pega o eixo da outra e você puxa a cota para cá. E aí você vai definir 4,4 e 4,24, certo? Como a gente definiu as condições de contorno, né? Eu trouxe elas para cá também, né? Eu defini que esse lado aqui vai ser engastado, né? Eu coloquei aqui os traços e esse aqui engastado, os traços, porque aqui vai ter a sacada e aqui vai ter aquela laje que não vale a pena eu engastar ela, certo? O que é que eu vou fazer? Uma coisa bem importante é eu definir, né, o meu LX e o meu LY, porque quando eu for usar a tabela de Marcos, que é essa tabela aqui, ó, quando eu for usar essa tabela, eu vou ter o lambda, tá? O lambda é a relação entre o LY e o LX, tá? Então é importante eu definir o LY e o LX, tá? Da minha laje. E aí o que é que eu faço? Eu vou definir como maior, né? Nesse tipo aqui eu vou definir como maior. Vocês vão entender depois, em outras tabelas, que existem regras para definir o LY e o LX. Aqui na tabela de Marcos, para esse tipo, né, que no caso é um lado maior engastado, um lado menor engastado, um lado menor apoiado e um lado maior apoiado, que é esse caso aqui, ó, é o tipo 3, né? Não é o tipo 2, é o tipo 3 da tabela de Marcos, né? Um lado engastado maior e outro lado LX engastado menor, esse tipo aqui. Então esse tipo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir o LY o meu maior, tá? E o LX o meu menor, tá? Normalmente, a maioria das vezes o LX sempre é o menor. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, calcular aí no seu exercício como LX o menor lado, tá? Se você estiver usando a tabela de Marcos, que vai, com certeza vai dar certo. Se você tiver alguma dúvida, você comenta aí embaixo. Então, eu defini o meu LX e o meu LY. Então, eu coloquei aqui, meu LY é 4,4 e o meu LX 4,24. Vou até colocar aqui logo. Vai ficar repetindo, mas não tem problema não. 4,24, que é pra gente ter bem documentado. Porque aí depois eu vou colocar todos esses arquivos para vocês baixarem, né? Aí fica aí no computador de vocês bem organizado. Porque a gente vai até o detalhamento, né? Então eu vou colocar todos os desenhos aqui nesse arquivo do AutoCAD. Tá, então a gente definiu o nosso LX e o nosso LY. O próximo passo, aqui vocês observam aqui que tem esse H e dá dois pontinhos aqui, porque eu não defini ainda, né? Não pré-dimensionei a minha espessura da minha laje,
né? E eu tenho uma formulazinha aqui bem legal para a gente pré-dimensionar a espessura dessa laje. Que geralmente, quando a gente estiver fazendo, calculando a flecha, a maioria das vezes passa na flecha. Tá? Então é uma fórmula bem bacana. Então, que fórmula é essa? Vamos aqui para o nosso quadro branco. Olha só. No pré-dimensionamento, né? Vou colocar aqui pré-dimensionamento. Eu vou colocar aqui espessura, né, para ficar bem documentado, da laje, que é meu H. Baixar aqui um pouco. Então olha só, se a gente pegar uma laje e fazer um corte na laje, desenhar aqui uma laje, fazer um corte na laje, vamos pegar aqui, digamos que a gente vai pegar aqui 1 metro, né, de largura da laje, 1 metro, né? E aqui a gente vai ter aqui a armadura longitudinal. A gente vai ver isso tudo depois, tá? O que a gente vai identificar? Do topo aqui da minha seção até o eixo da armadura, ou seja, vamos desenhar aqui. Tá aqui o eixo, tá aqui a minha armadura, tá aqui o eixo da minha armadura. Então, até o meio da minha armadura, né? O eixo da minha armadura, até o topo, né? Aqui é em cima da laje, tá? Em cima da seção. A fibra mais comprimida aqui da seção. Vou chamar de D, certo? Então, vou colocar aqui, ó, D, né? Que é do topo até o eixo da minha armadura. A espessura total da minha laje eu vou chamar de H, tá? E o meu cobrimento, tá? Meu cobrimento é o que? É do eixo. Na verdade não, meu cobrimento é aqui da face aqui da armadura até o final, tá? Esse cobrimento aqui, eu vou até colocar aqui de outra cor, né? Esse cobrimento aqui, ó, ele serve para proteger a armadura, né, de corrosão. E como é que eu sei qual é esse cobrimento? Eu venho aqui na tabela 6120, ou 6118 na verdade, procurar aqui. E aí eu vou ver aqui, ó, na tabela 7.2, classe de agressividade ambiental. Eu vou ver aqui qual é a classe que eu vou usar, tá? E aí eu queria que você desse até mais uma olhada aqui, tá? Ler mais um pouco sobre as classes. E não tem como a gente ler agora, né, mas para não perder muito tempo. Mas o que é que eu faço? Eu uso aqui 20 milímetros, tá? 20 milímetros para laje, ó. Laje, 20 milímetros, classe de agressividade ambiental 1. Aí você pode pesquisar sobre a classe de agressividade ambiental 1, você vai ler para que serve cada classe dessa aqui, ó. Tem 4 classes, tá? Você pode, geralmente o pessoal usa 2, né, que é 25 milímetros para laje. Aí tem para viga, para pilar, entendeu? E aí eu vou usar assim, sempre 20. Eu nem costumo muito olhar essa norma aqui. Eu já coloco 20 todas as vezes que eu estou analisando, né? Aí eu não costumo muito olhar. Eu uso a classe 1, tá? Então se você quiser saber o cobrimento, você vem aqui na tabela 7.2 da 6118. Tá? E o nosso cobrimento, né, que eu vou chamar de C. Vou chamar aqui, até colocar de vermelho aqui. Vou chamar de C, ele vai ser de 2 centímetros. Certo? A gente já definiu. O que é que eu faço? O meu D ele vai ser igual essa fórmula aqui, 2,25 menos 0,1 vezes N, tá? Isso tudo aqui vezes L sobre 100, certo? Deixa eu apagar aqui um pouco aqui. Aí o que é que eu vou fazer? A gente vai definir essas variáveis aqui, tá? O N e o L. O N, quem é? O N é o número de engastes, tá? Então, quantos engastes a nossa laje tem? A gente definiu que tem 1 engaste, 2 engastes. Se tivesse engastado aqui, seria 3 engastes. Se tivesse engastado em cima, 4 engastes. Então, nossa laje tem 2 engastes, tá? Então, o meu N vai ser 2. Quem vai ser meu L? O meu L, vou pegar aqui o preto de novo. O meu L vai ser o LX, que normalmente vai ser o menor, né? O menor lado, a gente já definiu. Ou LX ou 70% de LY, né? Você vai só multiplicar 0,7 por LY. Então vamos lá, definir aqui o nosso LX. O nosso LX a gente já sabe quem é, né? Que é 4,24. O nosso LY é 4,40,
certo? O nosso L aqui, para a gente usar na fórmula, a gente faz o que? A gente pega o LY, né, 4,4, multiplica por 0,70. Esse L vai ser o que? 4,4 vezes 0,7, 3,08. Aí a gente tem dois resultados, né? Que a gente pode escolher. Ou é o LX, como a gente falou aqui em cima, deixa eu voltar aqui onde eu anotei. Ou é o LX, ou é o 70% de LY. Ou é o L aqui deu 3,08. Então eu vou pegar o menor desses dois valores. O menor é esse aqui. Então o meu L vai ser 3,08, tá? Vou me usar na fórmula. Se tivesse dado maior o meu L aqui, 70% de 4,4, eu ia usar o LX, que no caso ia ficar o menor, certo? Como esse aqui deu o menor, é 3,08. Então, repetindo, é o X, que sempre, quando eu definir antes, ele vai ser o menor, a maioria das vezes, ou 70% de LY, certo? Então, eu tirei 70%, deu menor do que 4,24, eu vou usar 3,08. Então, vamos lá calcular o nosso D, né? O nosso D é igual a 2,5 menos 1,01 vezes 2 vezes 3,08 dividido por 100. Nosso D vai ser 7,08. Aqui só lembrando que aqui, tá? Coloquei em metro. Aqui eu calculei em metro, mas eu vou colocar aqui em centímetro, tá? Porque a gente tá vendo a espessura da laje. A espessura da laje é em centímetro, certo? Então deu 7,08 centímetros. E aí, como é que eu defino o meu D, né? E o meu H? Eu vou definir o meu D como 7,08 centímetros? Não. O que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou definir aqui primeiro? Agora eu vou definir o meu H, tá? Que é a espessura da laje que eu quero realmente. O D eu já sei que é 7,08. O que é que eu vou fazer? O meu H é o D, certo? Mais o comprimento, que é 2, mais a metade da minha bitola aqui, certo? Por quê? Porque eu estou pegando do eixo aqui dela, certo? Então, para calcular o H, eu posso calcular dessa forma aqui, que vai dar a minha espessura total da laje. E aí, como é que eu faço? Tá, mas eu não tenho a bitola da minha armadura, eu nem calculei ainda. O que é que eu faço? Eu posso adotar, né, uma bitola aqui, ó. Adotar uma bitola de 10 milímetros. Eu adoto uma bitola de 10 milímetros, eu uso aqui 1 centímetro, né? 1 centímetro na fórmula. E aí, como é que eu faço? Eu pego o H, né? O D, mais 2, mais 1 centímetro por 2 dá meio, né? Então, vai ficar H igual... Vai dar 9,58 centímetros. Aí, o que é que eu faço? Eu vou usar 9,8 centímetros? Não. O que é que eu faço? Eu posso arredondar para mais, né? Posso usar 10 centímetros. E aí, como eu arredondei para 10 centímetros, o meu D vai mudar, certo? Porque o meu comprimento é 2, eu fixo em 2, o que é que eu faço? Eu faço D é igual a H menos 2. E aí, meu D vai ser 10 menos 2, que vai ser 8 centímetros. E aí, eu vou fazer mais uma representação gráfica aqui da espessura da minha laje, tá? Aqui eu vou colocar a armadura do pré-dimensionamento. Isso aqui é um pré-dimensionamento, tá? Que aí fica bem mais fácil se a gente fizer isso depois pra gente calcular tudo, né? Que a gente já vai definir todos os dados da nossa laje. Aqui vou ter 8, né? Deixa eu colocar aqui. D é igual a 8 centímetros. E aqui vou pegar um H aqui, né? Um H que é igual a 10 centímetros. E o meu comprimento aqui, C, é 2 centímetros, porque eu tirei da NBR 6120. Certo? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular as cargas aqui, né? O carregamento que vai ter sobre a minha laje, certo? E a gente viu na aula passada também, na aula sobre 6120, sobre carregamento. Se você não viu ela, eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente calculou lá algumas cargas, tá? E basicamente, no cálculo das cargas de laje, a gente vai ter, né? Deixa eu colocar aqui cargas. A gente vai ter a carga permanente e a carga
acidental, tá? Acidental. Na carga permanente, o que é que a gente vai calcular primeiro aqui? Vou calcular, a gente usa G, né, na carga permanente. O que é que a gente vai calcular aqui? G0, que é aqui, G0 eu chamo G0 de peso próprio da laje, tá? Algumas pessoas chamam de PP, né, quando tá calculando PP, peso próprio, eu chamo de G0. O que é que eu faço? Meu G0, ele é a espessura da minha laje vezes o gama específico do material. Esse material quem é? Concreto armado. Concreto armado é 25 kN por metro cúbico. A espessura da laje a gente acabou de calcular, que é 10 centímetros, certo? Então vamos aqui. Jogar aqui, meu G vai ser 0,1, né, que eu vou passar para metro, porque eu estou trabalhando com metro, vezes 25. E aí meu G0, né, que é o meu peso próprio da laje, vai ser 2,5 kN por metro quadrado, aqui ó, metro quadrado. Outra carga que é preciso de considerar no cálculo, né, do nosso carga permanente é o valor de revestimento, né? Então eu vou chamar de Gzinho heavy, né? Esse revestimento, usualmente a gente usa ele como 1 kN por metro quadrado, certo? Então a gente vai adotar aqui no nosso exercício como 1 kN por metro quadrado. É um valor assim, bem prático, tá? Que funciona muito bem para a maioria dos revestimentos. Então a gente, além do peso próprio, a gente tem mais 1 kN por metro quadrado de revestimento, que é o contrapiso, que é a cerâmica, o porcelanato, né? O mármore eu posso até ficar um pouco desconfiado, porque mármore pesa muito, mas a maioria dos nossos revestimentos a gente pode adotar aí 1 kN por metro quadrado. Outra carga permanente que a gente pode colocar também, e na verdade a gente deve colocar, é o Gzinho alve, né? Que é G de alvenaria, ou seja, parede, né? Pode ser, ou também pode ser Gzinho parque, né? De parede, né? Algumas lajes você vai ver que não vai ter viga embaixo, né, de apoio, e vai ter uma parede sobre a laje, sobre o pano da laje. E aí a gente calcula esse peso para a gente colocar aqui na nossa laje como carga permanente, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui um exemplo, tá? Essa nossa laje que a gente pegou, ela não tem carga na parede. Só que eu vou calcular um exemplo aqui, porque quem sabe em uma aula mais para frente e a gente não use, e aí eu só indico essa aula aqui para a pessoa ver como que calcula carga de parede, tá? Então, se você não entender, você comenta aqui embaixo também sobre isso. Então, vamos lá. A carga de parede funciona da seguinte maneira. A carga de parede nada mais é do que eu pegar o comprimento da parede, certo? Vezes a altura da parede, vezes a espessura da parede, vezes o gama, que aqui é o peso específico, tá? E a gente vai já ver aqui qual vai ser o peso específico que a gente vai usar aqui. E aí eu divido isso aqui pela área até anotar mesmo, área da laje, tá? Que vai ser no caso LX vezes LY. Certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o Galve, tá? E aí eu vou dar o exemplo aqui, digamos assim, ó. Vamos desenhar aqui uma nossa laje de novo, certo? E o que é que a gente faz? Digamos que a gente tem aqui, ó, uma parede aqui, certo? Digamos com comprimento de 2,5, tá? Tem mais outra paredezinha aqui, tá? Digamos que aqui é uma porta, digamos, a gente tem mais uma paredezinha aqui, tá? De 1,5. Então a gente tem o que? Só de parede, de comprimento de parede, tá? Que eu vou chamar de L, a gente tem 1,2 mais 2,5. Então a gente tem 3,7 de comprimento, né, sobre a laje. A altura da laje é o pé direito, certo? E aí é importante observar que, por exemplo, se você fizer um corte transversal do pavimento, você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou ter a laje de cima, certo? Aqui eu vou ter uma laje de baixo. E aí, digamos que eu tenho uma parede aqui, ó. Parede. E o meu pé direito, né? Nesse caso aqui, por exemplo, é 2,8. Você tem que analisar se essa parede ela está debaixo de outra viga, né? De repente a viga de cima tem meio metro, né? 50 centímetros. Então, de repente a parede está aqui, né? O que é que você faz? Você usa outra altura. Você diminui a altura da viga pelo tamanho da parede. Digamos que chegue em 2,4 ou 2
0,3, tá? Então tem que observar se essa parede aqui está debaixo de uma viga, tá? Para aí você, no caso, você estaria economizando peso, né? Você estaria deixando a estrutura mais leve só nessa observação aqui. Não tem necessidade de você pegar toda essa altura, né? Você pega toda essa altura quando você tem de teto a teto aqui, ó, de piso a teto no caso. Então tem que verificar a altura no corte, tá? E aí você pega o projeto de arquitetura e facilmente você identifica a altura da parede. É só pegar lá a cota e medir. E observar qual é o pé direito dessa parede, não do pavimento em si. Às vezes pode ser igual, às vezes pode ser diferente, certo? Então nesse caso aqui a gente vai usar 3 mesmo, que é um pé direito usual, tá? Então a altura da nossa parede aqui vai ser colocada de 3 metros de altura, vezes a espessura. A espessura, pessoal, vamos desenhar aqui uma parede, né? Normalmente a parede, você tem o tijolo, né? Esse aqui é o tijolo, a largura do tijolo. E aí você tem mais um acabamento aqui, né? Mais um revestimento aqui de argamassa. E às vezes tem mais revestimento, às vezes cerâmica, às vezes um taco, às vezes é uma própria tinta mesmo, né? E aí depende do material. E aí essa espessura aqui vai definir a espessura da sua parede. Então você calcula aqui todo o peso desses materiais. Mas para ser usual, a gente vai usar 0,12, né? Em metros, que é 12 centímetros. É para usar, e serve muito bem para qualquer tipo de parede, certo? Mas aí você vai ter que analisar o projeto arquitetônico para ver qual é a espessura dessa parede. Mas o usual é 0,12. Pode ser 0,20 metros? Não, eu vou usar 0,12, tá? Essa é a espessura da minha parede aqui, ó. Vou até colocar aqui. A espessura da minha parede é 0,12 metros. Porque eu estou calculando aqui em metro, então vai ficar assim mesmo. Tá? Então vou colocar aqui 0,12. E o gama, né, que esse cara aqui, ó, é o peso específico do material que eu estou usando. E aí eu vou colocar que é tijolo furado. Como é que eu sei o peso do tijolo furado? Deixa eu olhar aqui na minha 6120, né, que vai ter. Olha aqui, ó. Se eu vim aqui na tabela 1, eu vou ver o peso específico do material que eu estou usando. Eu vou colocar aqui tijolo furado, né, que é o tijolo usual aí, mais usual. Mas pode ter aqui bloco de argamassa, tem vários outros aqui, tijolo maciço, tá? Eu vou usar aqui esse tijolo furado, que é 13 kN por metro cúbico. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 13 vezes 13. O que é que eu faço? Galv é igual a 17,13 dividido por 18,65, que é isso aqui, é nada mais do que Lx vezes Ly, certo? Então o meu Galv aqui vai ser 0,91 kN por metro quadrado, certo? Então aqui esse é o peso da minha parede, tá? E aí como é que eu ia calcular o peso final, né? Anteriormente de fazer o peso final, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que definir aqui a nossa carga acidental. Como é que a gente verifica a nossa carga acidental? A gente olha na 6120, né, e olha a utilização desse pavimento. A gente acha aqui a utilização desse pavimento, a gente viu lá que é sala de leitura, certo? Nosso projeto aqui, a gente definiu aqui que isso é uma sala de leitura. Então a sala de leitura, ela vai ter aqui, ó, 2,5 kN por metro quadrado. Então a gente vai pegar, colocar aqui 2,5 kN por metro quadrado. Então o que seria o nosso peso da nossa laje, né? Eu vou chamar de P, tá? O peso da nossa laje seria o G0, né, que é o peso próprio, mais o Q, que é esse cara aqui, né? O Q porque na norma 6120, carga acidental a gente chama de Q, tá? Então vou chamar de Q0 aqui, mais o G do revestimento, mais o G da alvenaria, certo? Então meu P vai ser o quê? Vai ser G0, 2,5, mais Q, 2,5, mais o revestimento que a gente definiu que é 1, mais nossa parede aqui que deu 0,91. Isso aqui, nosso P seria o que? 6,1 kN por metro. Isso aqui é o peso total da nossa laje, tá, pessoal? Isso aqui seria o peso total da nossa laje.
6,91 kN por metro quadrado. Agora sem, vamos calcular aqui só para documentar aqui, sem parede, né? Digamos que a gente vai usar esse valor aqui para dimensionar essa laje que a gente está usando agora. Sem parede vai ser P, até passar aqui, colocar aqui sem parede. Colocar aqui sem parede vai ser G0 mais Q mais GREV, que é do revestimento. Então vai ser o que? 2,5 mais 2,5 mais 1, isso aqui é igual a 6 kN por metro quadrado. Então isso aqui seria o peso da minha carga da parede, na laje sem a parede. Então beleza, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Então na próxima aula, né, a gente já calculou aqui as cargas na laje. Então na próxima aula a gente vai dar continuidade aí ao nosso projeto de laje, tá? A gente vai dimensionar até o projeto, até as armaduras, tá? A gente vai desenhar as armaduras no AutoCAD, né? Se não tiver aqui no vídeo recomendado a próxima aula aqui do lado do YouTube, você dá uma olhada aqui embaixo no link aqui na descrição que eu vou deixar todas as aulas aqui, tá? A aula 2 em diante. Essa aqui vai ser a parte 1, a projeto de lajes parte 1. E aí você procura aqui na descrição a parte 2, tá ok? Forte abraço, eu vou ficando por aqui. Não esquece de acessar o material aqui embaixo, tá? Que eu vou deixar um material aqui para você acessar. Esse material que a gente usou nessa aula, né? E nas próximas aulas eu vou adicionando material a partir do momento que a gente vai usando aí, ok? Valeu, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Valeu!